Anvisa recebeu um pedido de estudo da fase 3 da vacina Sputnik V. A gente vai conversar sobre isso com o Rogério Rosso, que é diretor de negócios internacionais do grupo União Química. Tudo bem com você, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Rogério, muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece para tentar entender um pouquinho mais esse debate sobre a Sputnik, que é mais uma opção que nós temos aí na cartela de vacinas. Que bom que temos várias opções, né? Primeira pergunta, para matar a curiosidade aqui de um nosso ouvinte, que cita que é a Sputnik 5, mas a gente já fez algumas consultas com vocês, inclusive. Explica pra gente por que é a Sputnik V, hein, Rogério? É porque foi vamos dizer assim, um nome definido lá pelo RDIF, que é o Fundo Russo de Investimentos, né, o Fundo Soberano da Rússia, que é o patrocinador, né, de todo o desenvolvimento, né, da vacina. Essa vacina Sputnik V, ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, né, de Epidemiologia da Rússia, e foi o nome Sputnik V. Sputnik, para quem não lembra, né, foi aquele programa espacial, foi o primeiro satélite que o governo russo conseguiu, antes de todos os países do mundo, lançar, né, no espaço, e também que foi um grande desafio, né, da humanidade. Então foi mais ou menos essa ideia de V de victory, né, de vitória contra o Covid. Aí, tirada a dúvida do nosso ouvinte. Isso. Então, Sputnik Mas realmente, V. o V em algarismo romanos é 5, né? Isso confunde bastante. Fica a dúvida, né? Mas agora a gente lembra que é um V meio que de vitória, digamos assim. Se Deus quiser, né? Tomara. Bom, conta pra gente então como é que tá aí essa nova fase que a gente tá entrando. Tô falando fase no sentido de etapas, né? Nunca se acompanhou tanto, né, Rogério, de perto, a etapa por etapa em relação a esses procedimentos de vacina. O que a Anvisa recebeu foi um pedido de estudo da fase 3. Isso. O que significa isso? Tá bom, vamos lá. Só uma pergunta, o Cabriotti também tá? Tô aqui. Ô, Cabriotti, boa tarde. Que eu tô falando Boa demais, tarde. viu, Rogério? Já falamos bastante aí, né, Cabriotti, no passado recente. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Pelas regras das agências reguladoras praticamente do mundo inteiro, né, ou dos Ministérios da Saúde, que não tem agência reguladora, mas tem divisões regulatórias, né, nos seus países, você precisa, para registrar um medicamento, principalmente um medicamento novo, você precisa submeter a testes clínicos. Até por serem medicamentos novos, né, isso é um padrão internacional. No caso das vacinas, até porque nós estamos aí num período de guerra, o planeta, né, está em guerra contra um inimigo invisível e eu diria assim, desonesto também, né, e cruel, porque ele é invisível e está em todos os lugares, né, e as armas novas são as vacinas. Então, existe a fase 1, 2 e 3, claro que também existe a 4, mas é durante o acompanhamento, mas a fase 1 e 2 já foram superadas por todas essas candidatas de vacina, vamos dizer assim, e a fase 3 é a fase dos testes clínicos em maiores quantidades em nós seres humanos, tá certo? Em maiores quantidades. E aí, de acordo com cada país, com a sua população, com as características da população, por regiões, né, você tem um modelo onde você submete a agência regulatória, o que a gente fez ontem, submetemos esse modelo estatístico para a Anvisa, e a Anvisa agora vai nos dar uma resposta nos próximos dias, né, tem um prazo que a Anvisa vai responder. Olha, União Química, Sputnik, vai à frente, façam os testes, né? Então é isso, é o teste mais importante, eu diria, que é para estudar a eficácia, a segurança e a parte de imunogenicidade, ou seja, quanto que ela é imune ou quanto que ela imuniza. No caso da Sputnik, Isabel, Sputnik V, né, a Rússia já terminou os testes da fase 3, já iniciou, inclusive, a vacinação em sua população. A Argentina iniciou ontem, a Bielorrússia também iniciou, enfim. Todos esses testes que já terminaram, ou os países que já começaram a fazer imunização, é fundamental para todos nós que somos os parceiros industriais da Rússia, né? A União Química, no caso, a nossa empresa, uma empresa 100% brasileira, né? Uma empresa privada 100% brasileira, nós temos uma infraestrutura no Brasil de 9 fábricas, das quais nós conseguimos produzir tanto, e o que é mais importante, né, o IFA, que é a matéria-prima, que é a vacina em si, como o invase e o fracionamento dela, que também é outro desafio. Então, no nosso caso, nós fizemos um contrato com
o RDIF e o governo russo de transferência de tecnologia. Nós não vamos importar, seja a matéria-prima ou seja, enfim, outros elementos da vacina. Nós vamos produzir a vacina no Brasil. E o que é melhor, sem necessidade de royalties para a Rússia. O governo russo entende que a vacina é do planeta, a Rússia não consegue produzir a quantidade de doses para todo mundo, e ela escolheu, ela, vamos dizer, fez parceria com empresas industriais na Índia, na Coreia, na própria Rússia e aqui no Brasil, que foi com a gente, com a União Química, para essa produção em larga escala a partir do ano que vem. Então vamos Rogério, aguardar agora a Anvisa, as opiniões, né, as considerações, que é o mais importante, é a agência que dita as regras e são essas regras que a gente tem que obedecer. Sim. Então agora para a gente entender, vocês vão conduzir a União Química, vai conduzir os estudos na fase 3. Quanto tempo deve levar esse estudo, não é? E em quanto tempo você acredita que, depois submetendo à Anvisa, a vacina estará pronta já para ser aplicada na população? Gabriotti, eu tenho lido, né, e percebido, vocês sabem, eu moro aqui em Brasília, né, a vida toda praticamente, e tenho percebido que a Anvisa ela tem sim dado respostas rápidas a essa questão emergencial. Às vezes eu vejo uma crítica ali ou acolá de alguém, mas eu percebo que a Anvisa todos os dias praticamente ela tem mudado essas regras para encurtar esses prazos. Então quando você fala para mim, Rosso, qual é o prazo? Num estudo clínico fase 3 não emergencial, Gabriotti, a gente diria que tudo certo, tudo funcionando bem entre 45 e 60 dias. Entretanto, agora que é mais importante, se nós já temos algumas dezenas de milhares de pessoas testadas no mundo inteiro, sem reação diversa, com uma capacidade de imunização de 91,4% da vacina Sputnik, né? Por que não aproveitar estes dados e já incluir, e já colocar para a Anvisa a importância de um pedido emergencial? Porém, pela regra da Anvisa, a gente precisa iniciar o teste clínico fase 3 para depois fazer o pedido emergencial. E é o que nós pretendemos fazer dentro das regras da Anvisa. É o que eu estava dizendo agora há pouquinho aqui, Rosso, exatamente isso. A gente está vivendo, a gente entende completamente a preocupação da Anvisa nessa questão da segurança. Está perfeito, está tudo certo. Só que a gente está vivendo um momento atípico no mundo, não é? Há uma atipicidade que a gente precisa talvez pular uma vírgula, tirar uma frase dali, porque há uma necessidade urgente de vacinar as pessoas, principalmente grupos de risco, não é? Então, você acredita que a Anvisa, vendo agora aí, Rússia vacinando, a Argentina vai começar a vacinar com a Sputnik V agora aí nos próximos dias. Começou ontem na Argentina. E ontem com a Sputnik vai começar agora com a de Oxford, aprovou hoje a de Oxford. A Argentina aprovou hoje a Oxford, então vai começar a de Oxford. Será que ninguém vai se sensibilizar na Anvisa para tentar pular alguma etapa, para tentar tirar uma burocracia da frente para a gente agilizar esse processo? Eu tenho a impressão que sim, Gabriotti. É claro que é a intuição, né, nossa, mas eu tenho a impressão que sim, na medida em que você... Porque tem um detalhe também, né? Os fabricantes de vacinas, né, não conseguem produzir a quantidade necessária de vacinas para o mundo inteiro, tá certo? Então, é por isso que é importante esse pedido de registro da Sputnik V no Brasil, Gabriel, porque vai ser produzido por uma empresa brasileira. Todo o processo, uma empresa brasileira, ou seja, não dependeremos de importação ou disponibilidade de doses para o Brasil, enfim. Claro que isso é fundamental, tem empresas de reconhecimento internacional que só tem fábrica nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. Não tem fábrica no Brasil. Vai ter dificuldade em produzir no Brasil no curto e médio prazo. Então a gente vai depender sempre, né? Mas a minha opinião pessoal é que eu quero muito que todas as vacinas sejam eficazes e que todos os laboratórios se juntem, né, e produzam a maior quantidade de doses possíveis, porque é um ledo engano achar que 1 ou 2 laboratórios vão dar conta, principalmente sendo em 2 doses, né, de 400 milhões de doses ou mais aqui no Brasil. Então, eu concordo com você, eu tenho certeza que a Anvisa está percebendo isso, né? O mundo, o início de 2021, nós tivemos no 2020 essa pandemia, já estamos nela, mas era tudo muito novo, né? Agora, como as relações da economia, sociais, as nossas até costumes e tradições estão mudando por causa disso, 2021 vai entrar com qual desafio? A vacinação.
né, a imunização. Ô, Rogério, só para a gente também não achar que pode chegar e tomar qualquer coisa, não é? Não. A Rússia submeteu estudos dessa vacina em agências internacionais? Submeteu, sim, boa. Submeteu a pedido emergencial na própria OMS. Primeiro ela fez um registro na própria Rússia, ela publicou os estudos fase 1 e 2, está publicando fase 3 agora. Parte desses estudos já estão na Anvisa desde ontem, né? Vários países já tiveram autorizado a parte regulatória, a Argentina é um deles, né? É que tem um sistema regulatório importante a Argentina, né? Ela tem dizer que a Anvisa é uma referência na América Latina importante, muito boa, mas a Argentina tem um sistema regulatório importante também, bom, eficiente, e já autorizou, né? Então você tem razão, Cabriotti, assim, ninguém vai tomar qualquer coisa, mas quando você vê os resultados dessas vacinas, e especialmente da Sputnik V, resultado de eficácia, né, de não reação adversa, enfim, você fica muito animado, né, vendo esses resultados. Então, e a gente está numa guerra, né? O tempo é fundamental. Quanto mais tempo se perde, infelizmente, a gente vai tendo péssimas notícias de pessoas realmente que não conseguiram vencer aí essa guerra contra a Covid, né? Então, é um dia a dia que todos nós, né, todos nós brasileiros, acima de tudo, temos essa esperança, né, mas é importante falar com vocês, é isso, que o Fernando Marques, o presidente do grupo, né, que nós temos 9 fábricas no Brasil, colocou como prioridade a produção dessa vacina para o povo brasileiro. São 9 fábricas à disposição dessa produção. Então é um pouco do espírito, acho que todos nós deveríamos ter, né, aqui no Brasil, de união, e não de disputa, de briga, de enfim, que às vezes a gente percebe que prevalece sobre o que é mais importante, né, que é a imunização da sociedade brasileira. E sempre, claro, com a segurança, Gabriel. Ninguém deve e pode produzir e vender uma vacina que não tenha a eficácia garantida. Rogério, queria uma avaliação sua sobre esse processo na Anvisa, porque a gente teve, por exemplo, uma fala oficial da Pfizer no início da semana, citando ali um contexto de muitas exigências, coisas que não são cobradas, por exemplo, nesses processos em outros países, né? Ontem a gente teve o anúncio da Anvisa de alteração de algumas dessas exigências, mas um ponto não foi mudado, que é aquele recorte da fase de testes exclusivo da população brasileira. Vocês analisam da forma como a Pfizer analisa? Talvez o processo aqui no Brasil seja mais burocrático do que é em outros países? Bom, há 20 minutos atrás, Isabel, a Anvisa soltou 2 notas. Estou até vendo aqui no meu celular, né? Estou falando com você do telefone fixo aqui da empresa. É exatamente sobre isso. E ao ler aqui rapidamente, já me parece que já existe uma flexibilização. Tá? Já existe aí esse entendimento que vocês perguntaram corretamente, né, dessa necessária flexibilização, não abrindo mão da segurança. Me parece que a Anvisa já dá os sinais de que está disposta a ir para frente com mais agilidade. Essa é uma excelente notícia. Isso é muito importante, porque a gente nós que sempre fomos modelo de imunização no mundo, não é, Rogério? O Brasil sempre foi modelo. A gente está ficando para trás no principal pandemia dos últimos 100 anos. Na principal necessidade de vacina dos últimos 100 anos. Claro que a vacinação contra paralisia, contra pólio é importante, contra sarampo é importante. Tudo isso, muito importante. Mas essa agora é a maior de todas. A mais importante de todas. Estamos ficando para trás da mais importante. Não tem lógica isso. Né? Como eu disse para você, minha intuição que é coisa que vai cada dia essa percepção e a gente tem que dar todos os créditos, viu, gente, para a Anvisa, porque ele tem um corpo técnico de muitos doutores e mestres que também têm as suas famílias, os seus familiares. Eu tenho certeza que eles também torcem muito para a coisa ir rápida. Minha intuição é que vai se acelerar bastante esse processo com, obviamente, a devida segurança e eficácia desses medicamentos, né? A gente recebe muitas falas aqui dos nossos ouvintes, muitas mensagens nesse sentido, né? Dessa agonia de ver todo mundo ser vacinado em outros países. Claro que todo mundo é muita coisa, mas a gente está falando de mais de 40 países, né? Não, é horrível, né? Quando você está vendo televisão à noite, ouvindo vocês, e olha, o 46º país começou a imunização da população. É horrível. Não estar neste
quadro, né? Mas Claro. a gente vai entrar. Por isso que eu Certamente. digo, todas as vacinas, não tem concorrente. Eu vejo que alguma outra vacina fala em eu sou melhor que você. Não, para mim não tem concorrente, né? Inclusive, gostaria muito de sentar com os outros laboratórios e a gente fazer um plano de distribuição para o povo brasileiro, né? Que todas abram seus custos de produção e que abram mão das suas margens para que a gente possa avançar nessa imunização que caiba no bolso do governo federal, porque no final das contas é o brasileiro que paga essa Aliás, conta, quanto né? vai custar cada dose da Sputnik V aqui no Brasil, Rogério? O RDIF, que faz vamos dizer assim, a marcação desses valores em razão dos custos, né, estimados, $10, né, é hoje o custo, mas existe a relação escala-custo. Quanto maior a escala, menor o seu custo, né? Então o nosso presidente Fernando Marques já deu várias entrevistas dizendo que tem o desafio de tentar levar entre 7, 6, 5 dólares, o que seria provavelmente uma das mais baratas. Sim. Que existe, né? Agora a gente está correndo o risco também, estava falando agora há pouco, não é, Isabel e Rogério, de nós termos a vacina, da Anvisa acelerar esse processo todo, da vacina começar a chegar e não termos seringa e agulha, né? Eu vi isso aí hoje, os pregões dando furo, né? Exato, exatamente. É outro desafio do Ministério da Saúde da área de compras, né? Tem que fazer um mutirão mundial, né? Porque da mesma forma que lá atrás teve aquela demanda por respiradores, por máscaras, por luvas, né? Hoje nós, fabricantes de biofármacos, né, de medicamentos biológicos, que é a vacina, né, temos também uma corrida atrás de equipamentos, bioreatores, etc., mas que com menos complexidade, e agora vai ser a corrida exatamente por seringa, né? Porque o fracionamento, né, você precisa da seringa para aplicar a injeção, e aí multiplica isso pela população do mundo vezes 2. É muita seringa, né? Fora aquelas usualmente utilizadas no dia a dia dos hospitais, das clínicas, enfim. Né? A refrigeração, Rogério, qual que é o grau indicado aí para a Sputnik V e como é que é o procedimento também da vacina? São 2 doses, como são as outras vacinas? São dois adenovírus, um 26 e o 5, né, são diferentes. Esse adenovírus, o que fortalece muito nessa capacidade de imunização, é o intervalo de 21 dias, né, entre uma e outra. Isso faz com que a vacina tenha esse 91,4 ou mais de capacidade de imunização, né, que chama imunogenicidade, né? E a temperatura hoje da Sputnik V é menos 18, ou seja, não é super freeze como algumas outras, menos 72 e menos 18, é um freezer normal. E a gente está estudando a estabilidade junto com a Rússia, com o Instituto Gamaleya, de 2 a 8, né, com resultados importantes. Mas eu prefiro dizer que estamos em menos 18 e assim que vier 2 a 8, melhor ainda. Me perdoa se você já tocou nesse assunto, mas quando a gente começou a falar de Sputnik V aqui no Brasil, a gente falou muito das negociações com o governo do Paraná, né, Capri? Queria saber como é que está esse nível de negociação, se é possível que se feche um acordo antes com o governo do Paraná do que com o governo federal e a vacina chegue antes ao Paraná. Qual que é a intenção de distribuição? Nós temos aqui a orientação do Fernando, né, nosso presidente, é muito, muito simples, né? O responsável pelo Programa Nacional de Imunização é o governo federal. Né? O Programa Nacional de Imunização é e esse subprograma especial, que é o Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Né, que a Sputnik está incluída oficialmente nesse programa. Então, as doses serão sempre através deste programa. Entretanto, é importante as parcerias dos governos estaduais, não só para os testes clínicos, mas também para a logística, para as análises que precisam ser feitas, né? E o governo do Paraná tem sido muito parceiro nosso, através do governador, do Instituto de Tecnologia do Paraná, o governo da Bahia também, alguns outros governadores que também sempre mostram o legítimo interesse, né? Mas é importante fazer esse registro, né? Que a concentração no Brasil, né, a responsabilidade de atribuição é o SUS. E o SUS, claro que é tripartite, mas sob a coordenação do Ministério da Saúde. Agora, Rogério, a União Química já produz algum tipo de vacina aqui no Brasil? Nós temos uma infraestrutura de biotecnologia muito grande, né? Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, né, que fica ali próximo de Atlanta. Nós temos a nossa fábrica de biotecnologia aqui em Brasília, a BTEC, e nós temos também uma parceria com outras 3 farmacêuticas do Brasil, que é a Bionovis em Valinhos, e fora as nossas 8 fábricas, vamos dizer assim, tradicionais. Fazemos
mais de 500 medicamentos, prescrição médica, hospitalar, que a gente chama linha farma, também temos uma linha veterinária. A gente faz, compramos a fábrica da Pfizer, que fica ali em Guarulhos, próximo do aeroporto, onde se fazia vacinas, e hoje essa vai ser, vamos dizer assim, a primeira vacina que a gente vai fazer, mas com menor grau de complexidade de outros medicamentos que a gente já faz. Na BTEC nós já fazemos, né, bioinseticidas, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de crescimento hormonal, né, de GH, enfim. Mas essa vacina é para a gente um desafio, porém, repito, menos complexa do ponto de vista industrial do que outros medicamentos até. Você deixou bem claro para a gente que as negociações são feitas pensando em saúde pública, né? Sim, queria saber qual seria um prazo adequado, por exemplo, para já se pensar, de repente, em uma distribuição para laboratórios privados, ou se é possível fazer algum tipo de parceria para que sejam ali também atores ativos para a distribuição da vacina no país. Essa é uma determinação por resolução do Ministério da Saúde, e, obviamente, também com, vamos dizer assim, a Anvisa e a participação da Anvisa. A minha percepção é que, primeiro, SUS, né, população brasileira, e é correto isso, né, e assim que as escalas de produção aumentarem, e assim que a disponibilidade de vacinas, né, depois de já garantido para a população brasileira e para o setor privado. Tenho a impressão que essa é a linha que vai ser adotada pelo governo brasileiro. Primeiro, SUS, primeiro o público, para depois o privado. Não seria justo, né, na minha opinião pessoal, né, começarem juntos. Acho que o correto, ainda mais com falta de vacina que nós estamos no Brasil, né, com essa perspectiva ainda de ainda virem vacinas ao longo do ano de 2021, a prioridade vai ser o setor público, através do SUS. E sem assim reserva de vacina, né, Rogério? Assim Igual o STF está fazendo, né? Tentou fazer. Assim tem que ser. Agora, a União Química pretende também exportar essas vacinas? Quer dizer, pretende ir ao mercado internacional ou vai ser produção só para o mercado nacional? O nosso Rogério? contrato com o Fundo Russo de Investimentos é Brasil e América Latina, do México para baixo, né? Incluindo a Argentina, então, claro, prioridade evidentemente. Absoluta, né? A União Química é 100% nacional, brasileira, e assim será, e a prioridade para o povo brasileiro. Mas dentro do nosso contrato está, sim, a produção e disponibilização para mercados que vão autorizar o uso da vacina, enfim, mas a prioridade absoluta é para o Brasil. Mas nós estamos autorizados também a exportar a vacina, desde que haja, obviamente, a sinalização do Fundo Russo, porque nós somos uma produtora de vacinas para o Fundo Russo, entende? E ela distribui essa vacina só que no caso do Brasil é diferente, onde a gente colocou que é a prioridade absoluta de qualquer produção que a gente venha fazer. E como é que fica a Argentina nisso? Porque a Argentina já está importando a vacina da Rússia, A Argentina importou 300 mil vacinas, né? Começou a imunização ontem, por região, né? por cidades, né? Pelos grupos prioritários. E, enfim, fez o seu contrato, outras também fizeram, vi que hoje a Bolívia também assinou com o Fundo Russo, né, e o Fundo Russo, eles já vieram aqui ao Brasil, tivemos juntos reuniões da Anvisa, no Ministério da Saúde, em outros órgãos, né, outras instituições, e eles sabem, obviamente, que prioridade absoluta é o Brasil, e que assim que a gente vai aumentando a capacidade produtiva, como qualquer outro laboratório mundial, a gente vai poder ofertar para os outros países, né, mas no caso da União Química, a prioridade é o Brasil. Com essa autorização que é esperada para os estudos de fase 3 depois do pedido feito, Rogério, se trabalha com alguma margem de expectativa em relação à taxa de eficácia da vacina com base no que foi mapeado em outros países? Sim, boa, excelente pergunta. Conversamos muito com os técnicos da Rússia e de outros países. Nossa expectativa é muito positiva, né? Que a gente, pelos resultados aí desses diversos países, mais essencialmente a Rússia, né? Mas como o adenovírus humano, que é a tecnologia da Rússia, do Instituto Gamaleya, já existe há muito tempo, já foi testado em vários medicamentos, a gente acredita que a gente vai ter uma eficácia acima de 91,4%, que é a média que tá sendo colocada oficialmente pelo Instituto Gamaleya e pelo Fundo Russo. Agora, Rogério, por que
demorou tanto para chegar à fase 3, o estudo aqui da Sputnik V no Eu, Brasil? eu, eu, eu te respondo. Nós fizemos uma série de reuniões com a Anvisa, preliminares. Né? Não foi uma, nem duas, nem três, foi muito mais. Inclusive com a presença física, né, dos técnicos da Rússia aqui em Brasília, junto à Anvisa. Nós adotamos uma estratégia de fazer essas reuniões, essas consultas prévias, mostrar os dados para os técnicos da Anvisa, o andamento da fase 3 na Rússia, né, com muita transparência. Muita transparência. Se aquele que está nos escutando aqui, a Rádio Bandeirantes, entrar no site Sputnik V, Vaccine, né, Vaccine com E, Vaccine, vai ver quase em tempo real uma série de informações sobre a vacina. Né? Então a gente adotou essa estratégia de fazer as consultas prévias, compartilhamento de informações, e no momento que nós achamos adequado, né, que foi essa semana, nós entramos com um pedido de estudo clínico. Foi isso. Foi exatamente primar pela segurança, né, pela eficácia, pela segurança do medicamento, da vacina Sputnik para o brasileiro. A Rússia foi muito criticada porque já começou a imunizar as pessoas com a Sputnik V sem que todas as etapas internacionais, digamos assim, fossem obedecidas, publicações de estudos em revistas científicas, entre outras exigências, para que a imunização fosse bem vista aos olhos da comunidade internacional. São fases que deveriam ter sido obedecidas lá atrás, né? E que só agora a gente está vendo o cumprimento disso, o que gerou, claro, a aprovação do uso também em países como a Argentina. Você acha que o momento atual se conseguiu desmistificar tudo que foi criado em relação à imunização russa por conta desse início que gerou muitas dúvidas na população mundial? Bom, boa pergunta. Eu vou dar minha opinião pessoal. Se eu fosse presidente da Rússia, eu teria feito o mesmo. Se eu tenho um centro de desenvolvimento de vacinas, que tem mais de 130 anos de idade, que já desenvolveu dezenas de vacinas importantes e eficazes, através dessa plataforma de adenovírus. Eu tive a fase 1 e 2 aprovada, e meu povo está com Covid morrendo, eu não pularia 3. Eu começaria a imunização da minha população com toda a cautela necessária da sua segurança. E isso foi exatamente isso que aconteceu, Isabel. E aí gerou o quê? Poxa, mas a Rússia foi o primeiro país do mundo a fazer o registro da vacina, como pode isso, etc. Né? Então, a recuperação, vamos dizer assim, deste erro, Isabel, você toca num assunto importante, às vezes pode não ter sido um erro na perspectiva deles, né? Mas, de fato, gerou, né, essa questão que você colocou, mas eu acho que o dia a dia, né, o início da vacinação em tantos países que já começaram, né, ele vai, por si só, ele responde a esses questionamentos que aconteceram. Naturais que aconteceram. Completar um pouquinho sobre isso, até dizendo o seguinte, Rogério, a gente tem essa questão, né, que pode ter desacreditado a vacina por conta dessa rapidez que a Rússia começou a vacinar a população. Aí agora a gente tem aqui também muita coisa relacionada à vacina da China, da Sinovac, a vacina, eu não vou tomar a vacina da China. Tem as fake news que circulam por aí, desacreditando as vacinas, né? Você acredita que se nós tivéssemos, por parte do governo federal, uma postura diferente em relação a isso, quer dizer, uma postura mais positiva em relação a isso, nós teríamos hoje talvez uma visão diferente da população em relação a essas vacinas? Pergunta difícil, né? É bem no campo político, mas ela é importante. Né? Eu como, né, um diretor do laboratório farmacêutico, né, a gente está bastante focado na parte técnica, né? Mas a gente observa. Primeiro, eu conheço os secretários, em razão das reuniões sobre a vacina do Ministério da Saúde. São excepcionalmente bons, né? São muito focados, muito concentrados em resolver os problemas. A Anvisa nem se fala, né? Então eu vejo que existe um corpo técnico de servidores que estão bastante empenhados, né? Porque todo mundo é brasileiro, todo mundo quer ser imunizado, todo mundo quer voltar a alguma relativa normalidade, se é que vai ser possível, né? Mesmo com vacina. E então eu vejo que, independente da forma como está sendo conduzido, ou percebe-se a condução, né? Mas eu vejo que o Brasil está correndo atrás, mas
Nós não tivemos, por exemplo, no Brasil, um instituto que desenvolveu essa vacina. Todas elas foram desenvolvidas fora do Brasil, né? Então isso é uma questão, inclusive, importante porque a gente pense, né? A química fina, a matéria-prima, o IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, Cabriotti, deixou de ser feito no Brasil, não só no Brasil, em boa parte do mundo. Hoje é feito praticamente na China e na Índia. E institutos de desenvolvimento de pesquisas existem no Brasil, claro que existem, né? Mas quem sabe, né, a gente possa ver o que está acontecendo e consiga prestigiar aí a nossa ciência, né, e pesquisa e desenvolvimento, que a gente possa desenvolver com rapidez, né, armas contra guerras que apareçam aí, principalmente biológicas. Não que uma guerra biológica intencional, mas ela está acontecendo, é uma guerra biológica, né? Conversamos com Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, que ajudou a gente a entender ali cada pormenor da vacina russa. A gente deseja sucesso aí nas negociações, que seja mais uma de um leque de diversidade que a gente espera ter no Brasil em relação à imunização contra o coronavírus. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês. Um abração, bom ano, boa passagem de anos e tudo de bom em 2021. Obrigado, também. igualmente. Obrigada. Um abraço.